disponíveis no mesmo horário em que o plantão ele acontece, né? Então, a gravação ela ajuda também aquelas articuladoras e articuladores, mobilizadores da educação, né, para poderem assistir depois e realizar, né, tirar as dúvidas que ficarem em relação ainda à temática. Então, está gravando já, Ana, e aí cumprimentar Raul, né, em nome da equipe da CERT e de todos os municípios parceiros, e agradecer pela presença aqui nesse plantão Tirar Dúvidas de hoje. Obrigada, Ana Cláudia. Porque nós fizemos essa né, abertura, digamos assim, antes da gravação, né? E então, vamos lá, né? Eu acho que esse é um momento muito significativo, inclusive, porque a gente fecha esse ciclo do tema, né, do resultado sistêmico 3, com a instalação, a implementação do programa de lavagem de mãos nas escolas. E aí, para começar a falar um pouquinho, né, a gente tem o direito humano da água potável e do esgotamento sanitário, né, previsto internacionalmente, né? Esse é um direito reconhecido dos direitos humanos, né, da ONU como um todo, para que as pessoas, né, possam usufruir de uma vida de qualidade, né? Água potável e esgotamento sanitário são fundamentais para a gente reduzir doenças, para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, para fortalecer essa agenda de promoção da saúde e redução das desigualdades, né? Então, é uma política internacional, não é uma questão específica do Brasil, a gente tem vários outros países também com esse desafio, né? A gente está dentro dessa agenda internacional, e não é à toa que o Unicef traz essa agenda para o selo Unicef, né, para que a gente possa garantir melhores condições de saneamento e água potável para as escolas, entendendo que as escolas são o local de excelência para crianças e adolescentes se desenvolverem, né? Então, a ideia é realmente garantir a dignidade humana, erradicação da pobreza, igualdade de gênero, promoção da saúde e redução das desigualdades. E aí a gente tem dentro da pesquisa que foi feita pelo Unicef, a gente tem aí 61% de crianças e adolescentes vivendo na pobreza multidimensional, né? São 32 milhões de crianças e adolescentes com condições precárias, né, vulneráveis em relação a várias questões, né, de sobrevivência, incluindo a questão da água e do saneamento. E a gente reforça essa agenda para a região Nordeste, né, do semiárido brasileiro e do território amazônico também. Raul, fique à vontade para fazer as suas né, assim, intervenções e do jeito que você se sentir mais à vontade, tá? Tá, tranquilo. Opa, é isso. A gente teve aqui na agenda do selo Unicef um primeiro momento do resultado sistêmico 3, que é o resultado de hábitos de higiene e acesso à água e saneamento assegurados para crianças e adolescentes nas escolas, que foi aquela primeira atividade de checklist, né, uma lista de verificação dos protocolos seguros nas escolas. Lembrando que nós começamos essa edição do selo no auge da pandemia de Covid-19, e aí havia uma urgência da gente fazer um levantamento das condições de água e saneamento que havia nas escolas. Então, foram elaborados esses dois questionários, um checklist, né, para verificar os protocolos seguros, e um questionário de autoavaliação das condições de saneamento e água
das escolas, com recomendações personalizadas. O que é importante lembrar, pessoal? A gente fez esse trabalho com intensidade, né? Deu um momento de prioridade para esses 2 questionários, mas muitos articuladores e equipes de educação e saúde não acompanharam esse checklist. E aí é importante lembrar que a própria escola, o próprio município pode ainda realizar essa atividade, né? Nós vamos depois disponibilizar o link, né, para aqueles municípios que ainda não realizaram o checklist e o questionário de autoavaliação. E por que eu estou enfatizando isso, gente? Porque essa é uma ação prevista na agenda do selo. Se você não realiza, você fica com menos esse ponto, né? E todos os pontos são fundamentais para a gente poder fechar o ciclo redondinho, né? Para que o município ele possa ser avaliado na sua integralidade das ações do selo Unicef. Então, o município que ainda não fez, se reporte a nós, a gente vai direcionar esse link para aqueles municípios que ainda estão pendentes nessa atividade, certo? Checklist e questionário de autoavaliação das condições de segurança em relação à água e saneamento nas escolas. Eles são Ana Paula, rapidinho, desculpa. Sim, claro. Só reforçar um pouquinho essa última fala do checklist e o questionário da tua avaliação, a gente conseguiu ligar, né, essas 2 ferramentas com o programa Lavagem de Mãos. Então, assim, realmente vocês vão ver uma sequência lógica dessa primeira ação até essa última, né, que vai ser entregada daqui a pouco, no final do mês, daqui a 15 dias, né, aliás. Então, assim, a gente teve o cuidado, né, para a gente conseguir amarrar isso direitinho. Aí vocês vão ver que as recomendações que vocês farão preenchendo, uma vez que você preencha o checklist, o questionário da autoavaliação, a gente conseguiu simplificar, né, para esse programa Lavagem de Mãos, para ser um pouco mais prático, né? Esse aqui é um pouco mais voltado para a teoria, vocês deram um diagnóstico do que está acontecendo, né, no primeiro momento na escola, e lembrando aquele primeiro momento, né, que foi da pandemia, que muita das escolas elas estavam na dúvida como reforçar os protocolos de segurança, biossegurança, né, e aí a gente conseguiu preparar essas ferramentas com essa finalidade. Então, já nessa etapa que a gente já saiu dessa primeira emergência, a gente quis simplificar, mas sempre levando a importância do checklist e questionário de autoavaliação, né? Para tentar prever ou ter uma prevenção da melhor forma possível dentro do ambiente escolar, tá bom? Ótimo, obrigada, Raul, perfeito. Né? Porque, de fato, né, são coisas que se complementam, né? São atividades, inclusive, foi bom você falar isso, Raul, que os próprios municípios, no auge da pandemia, instalaram suas pias, criaram essa dinâmica de lavagem de mãos com as crianças, né? Então, muitas escolas, inclusive, muitos articuladores me perguntam, a gente vai ter que fazer uma nova instalação de pias? Né? E a gente responde que não. Você tem que avaliar para ver se está dentro do que foi recomendado. Estando ok, é só criar a dinâmica de incentivo, né? Utilizar o material de comunicação, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Né? Mas muito bom, obrigada. E aí, além desse checklist e do questionário de autoavaliação, o Unicef disponibilizou, né, criou esses cursos, né, que nós tivemos oportunidade de reforçar muito. Então, o primeiro curso foi esse de foi esse aqui, água, saneamento e promoção da higiene nas escolas para a prevenção e controle da Covid-19, né? Então, esses 2 primeiros cursos, que foram com data prevista até 30 de junho, para pontuar, né, ganhar 2 pontos no selo, foram altamente divulgados e estimulados
para que os municípios realizarem. E aí é sempre bom lembrar que quem ainda não fez, os cursos estão disponíveis para serem feitos, né? São 2 cursos. Um é mais direcionado para a dinâmica das escolas e unidades de assistência social, né? Que é esse ASHE e PCI nas escolas, prevenção do controle de infecções nas escolas, né? E o outro específico para as equipes de saúde, né? Porque a unidade de saúde ela tem uma dinâmica, né, de utilização desses protocolos de forma diferenciada dos protocolos da educação e da assistência social. Então, o que é importante lembrar, pessoal? Para a gente pontuar nessa ação, 2 pessoas fazem esse curso aqui, ou seja, uma pessoa da educação e uma pessoa da assistência social fazem esse curso, água, saneamento, promoção da higiene nas escolas para prevenção do controle da Covid, esse azulzinho, e o pessoal da saúde, pelo menos uma pessoa da saúde, fazer esse daqui que está em laranjinha, né, que é focado para as unidades de saúde. Claro que quanto mais pessoas fazem os cursos, mais qualificada a equipe fica, melhor fica. Então, se você tem 5 unidades de saúde, uma pessoa de cada unidade de saúde faz, você padroniza, né, esse entendimento para todas as unidades de saúde, do mesmo jeito para as escolas e unidades da assistência social, tá? Em seguida, nós tivemos esse curso que foi promovido até o final do ano, de 2022, Água, Saneamento e Promoção da Higiene enquanto Direito Humano, né? Aspectos legais, dignidade menstrual e igualdade de gênero. São cursos muito ricos, né? Esse curso de promoção, né, do direito humano, da água enquanto um direito humano, está excelente, né? Todo mundo que faz fica, assim, elogiando esse curso, e também a gente tem pelo menos 3 pessoas realizando o curso para a gente poder pontuar corretamente. Ah, Ana Paula, mas já passou do prazo, eu não vou ganhar 2 pontos. Ok, mas você vai ganhar 1 ponto por cumprir essa atividade, certo? E esse segundo quadro aqui, né, é o Guia de Mobilização Comunitária para a Promoção dos Hábitos de Higiene nas Escolas. Então, é neste momento que nós nos encontramos, né? Então, esse guia aqui, ele vai orientar, tem toda uma organização da proposta de promoção de hábitos e higiene nas escolas, voltado para essa ação do programa de lavagem de mãos também. Então, são 4, né, atividades de formação dentro desse site do AVA, né, o link que nós já cadastramos para todos os cursos. Então, a pessoa se cadastra no AVA, faz lá seu cadastro. Lembrando, gente, fez o cadastro, vai no perfil para colocar corretamente a sua função, o seu município e o seu estado. Por quê? Porque nós temos municípios que têm o mesmo nome em estados diferentes. Se vocês não tiverem esse cuidado, o certificado de vocês vai para outro estado ou para outro município, né? E aí tem que ser feita uma revisão dentro desse perfil, solicitar apoio do suporte para poder voltar seu certificado para você, para o seu município, para o seu estado, certo? Então, a gente falou até agora sobre o checklist de autoavaliação, os cursos disponíveis para a gente qualificar, né, o nosso trabalho no dia a dia, e aí para professores, para profissionais de saúde, para os profissionais da assistência social, e por que a gente precisa implantar esse programa de lavagem de mãos nas escolas. Parece ser uma coisa tão simples, né? Tão básica a gente poder ter uma torneira com água, sabão, e poder lavar as mãos, e poder ter um papel para enxugar, né, as mãos das crianças. E por que isso é tão fundamental, né? Porque quando a gente tem acesso aos serviços de água, de abastecimento nas escolas,
a gente promove a saúde, a gente promove o bem-estar de crianças e adolescentes, promove o bem-estar de profissionais da educação de toda a comunidade escolar, né? Imagine a gente com a mão suja depois do lanche, né? Comer um doce, está com a mão suja, como é que a gente vai entrar na sala de aula e pegar no caderno, pegar no lápis? Ou está com a mão, está suado, né? Chegou correndo da escola, com a mão suada, o rosto suado, precisa lavar as mãos, precisa lavar o rosto para poder sentar na sala de aula, né? E isso, obviamente, reduz a ausência de doenças, né? E reduz a ausência de falta, né? De alunos em sala de aula. Por quê? Porque quando a gente lava as mãos, quando a gente mantém a higiene das mãos, principalmente, a gente reduz o risco de doenças. Porque criança está o tempo todo passando a mão no olho, passando a mão no nariz, na boca, né, botando a mão na boca, inclusive, né, e isso, as mãos, principalmente, são um vetor de transmissão de doenças, né? Então, a gente reduz em torno de 40% a 50% as faltas escolares, né, por motivos de doença. E os mais comuns são as diarreias, as gripes, as conjuntivites, né, que são muito comuns nessa faixa etária, principalmente das crianças menores, certo? Então, aí, o que a gente tem de oferta para vocês em relação a essa implantação do programa de lavagem de mãos nas escolas? Nós temos esse guia disponível para consulta, com orientações técnicas para a implantação do programa de lavagem de mãos e higiene para todas as crianças nas escolas. Esse guia, gente, é importante vocês abrirem, vocês poderem acessar, verificar esse material. Ele está disponível dentro da plataforma Crescendo Juntos, né? Para que a gente possa organizar essa dinâmica dentro das escolas, certo? Eu adoro essa foto, eu adoro esse vídeo, essa menina é fantástica. Se der tempo, eu passo no final para a gente ver, né? E aí, como é que a gente vai instalar esse programa de lavagem de mãos? Muitas escolas já estão fazendo isso, estão de parabéns, inclusive. Temos já experiências lindas, né, Raul? A gente tem, sempre que pode, reporta para o Raul as várias, né, os vídeos, as fotos que vocês estão fazendo. Então, a primeira etapa é o município instituir uma portaria do programa de lavagem de mãos. A portaria é uma forma da gente oficializar esse programa de lavagem de mãos nas escolas, né? E aí, o Unicef está solicitando que o município crie a sua portaria, né, instituindo o programa de lavagem de mãos e higiene para as crianças, né, e na pré-escola e nas séries iniciais do ensino fundamental, né? Vocês podem criar a própria portaria do município, tá? Essa portaria ela pode ser feita pelo prefeito, né, assinada pelo prefeito do município ou prefeita, mas também pode ser uma portaria específica dentro da agenda da Secretaria de Educação. Então, a própria secretária, o próprio secretário de Educação, ele pode assinar essa portaria, né? Fez a portaria, você publica essa portaria dentro do Diário Oficial do município ou do estado, né, conforme a dinâmica do município, e uma vez publicada essa portaria, aí o articulador do selo Unicef, a articuladora do selo Unicef, pega essa publicação e posta na PCJ, na plataforma Crescendo Juntos, tá? Ana Paula, mas eu não sei fazer essa portaria. Pois olha, o Raul é tão gente boa, a equipe do ASH é tão gente boa que já tem um modelo dessa portaria disponível na PCJ. Então, pega lá o modelo, adapta para o município, né, coloca lá os dados do município, né, o secretário assina, o prefeito, enfim, e faz essa publicação para postar no resultado sistêmico 3 da plataforma Crescendo Juntos.
Olha aqui o modelo de portaria, né? A gente tem já esse modelo disponível, né? Então, o que é importante lembrar? Essa é uma ação também intersetorial, né? Então, assim, é importante que as pessoas envolvidas no selo Unicef, o mobilizador da saúde, da assistência social, do NUCA, também se envolvam no entendimento desse programa de lavagem de mãos, né? Por quê? Porque a gente pode envolver inclusive, a participação social, a comunidade escolar, nesse estímulo da lavagem de mãos. É claro que com a pandemia, esse simples ato de lavar as mãos se tornou muito mais estimulado. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de fortalecer essa prática, né, e incentivar, estimular essa prática com mais frequência, né? O que o Unicef está pedindo em termos de meta? Que a gente instale esse programa de lavagem de mãos em 10% das escolas públicas municipais, né? Então, é claro, e aí eu acho que a notícia é boa, Raul, que a maioria dos municípios já está fazendo isso em todas as escolas, né? Então, meu município é pequenininho, eu tenho 5 escolas, eu já faço um programa para todas elas, né, garantindo, né, a estruturação de todas as escolas dentro do programa de lavagem de mãos. E outros municípios de grande porte também já estão fazendo isso, né, padronizando esse programa para todas as escolas. Mas, para efeito de comprovação para o selo Unicef, né, para a pontuação no selo, você conseguindo instalar em 10% das escolas, já vai estar sendo considerado, tá? A gente está aqui na plataforma Crescendo Juntos, então a gente chega lá, né? O Igor está sempre mandando mensagem para todo mundo na plataforma, né? E aí dentro da plataforma, no resultado sistêmico 3, só lembrando que quem acessa a plataforma são as articuladoras e os articuladores do selo, né? Que vão olhar lá esse material, vão ver o material, vão poder baixar esse material e disponibilizar isso para o mobilizador da educação, da assistência social e da saúde também. Porque esse programa de lavagem de mãos, ele está focado na educação, na escola, mas não custa a gente, né, também divulgar para as outras unidades de assistência e saúde, né? Aqui tem as orientações de como é que a gente faz esse programa dentro da plataforma, né? Tem o guia técnico, autoexplicativo, o modelo da portaria e também o material de comunicação, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E aí você faz, né, você tem como pegar aqui o modelo da portaria, né, baixar esse modelo no seu computador, imprimir e trabalhar ele com o secretário, a secretária ou o prefeito, tá? Depois posta aqui e aí a gente vai identificar e confirmar a postagem de vocês aqui pela plataforma Crescendo Juntos. Feito isso, que é um procedimento, digamos, burocrático, né, para oficializar esse programa de lavagem de mãos, a gente entra na parte da infraestrutura. Não adianta eu criar um programa se eu não tenho escolas que tenham condições de implantar esse programa com uma infraestrutura mínima necessária, né? E que estrutura é essa? Né? A gente ter água corrente, a gente ter disponibilidade contínua de sabão. Não adianta eu ter sabão líquido numa semana e na outra semana não ter. É importante que a Secretaria de Educação ela crie na sua estrutura uma dinâmica logística de abastecimento desse sabão líquido. O ideal é que seja sabão líquido, mas se não tem, que tenha o sabão para as crianças lavarem as mãos e papel, toalha para enxugar, né? Lembrando, né, não custa lembrar que toalhas de tecido, elas também sujam, elas ficam encharcadas, então elas não são ideais para esse programa de lavagem de mãos. O ideal é o papel, toalha, que enxuga, né, e cada criança vai puxando o seu, certo? E aí, como é que a gente vai
organizar isso. Pelo guia, a gente tem esses, né, esses passo a passo da estrutura mínima necessária, e dentro do link, né, do nosso link de pesquisas do Unicef, nós temos um questionáriozinho, conforme a gente teve do resultado sistêmico 1 e 2, vocês já viram lá, tem o do resultado sistêmico 3, que informa, né, faz algumas perguntas, mas também vai informando sobre o acesso à água para consumo humano, de forma regular, em quantidade compatível com a demanda escolar, como as pias, sabão e atividades de promoção de higiene e lavagem de mãos. Né? Lembrando que a pesquisa, né, esse link da pesquisa exige um cadastro, que é bem simples, né? Ela pode ser editada, então eu posso parar no meio do caminho e voltar depois para continuar respondendo ela, né? Ela é limitada para uma resposta. Ontem mesmo, uma pessoa me disse, Ana Paula, o mobilizador da educação estava preenchendo lá a resposta da escola e não conseguiu preencher outra. Aqui está a resposta. Ela é limitada a uma resposta por usuário. Então, esse link pesquisa ele pode ser disponibilizado para a diretora da escola, ela se cadastra e preenche lá a sua resposta. Né? Ela mesma preenche o seu questionário e envia. E pronto, está resolvida a questão. Tá? E ele só vai, né, o usuário só pode finalizar a resposta com todos os campos preenchidos. Né? Se não preencher todos os campos, o questionário ele não é concluído e enviado. Ok? Depois eu vou dizer como é que a gente monitora isso. Está aqui, olha, o link pesquisas, que a gente já vem trabalhando com ele para os resultados sistêmicos 1 e 2, né? Aqui a gente tem o cadastrozinho desse acesso, então coloca o nome, o e-mail, o nome, cria uma senha, confirma a senha, clica aqui no aceita os termos de uso, e aí você entra, né? E aí você está lá no linkzinho próprio do programa de lavagem de mãos, do resultado sistêmico 3, para preencher essa informação, certo? Está aqui. Bem simples, a maioria já está com esse cadastro feito, mas é importante lembrar que cada escola preenche o seu próprio, tá? Bom, aí a gente vem para a parte de comunicação, né? De sensibilização, mobilização das crianças. Desculpa. Eu digo que essa é a parte mais gostosa de todo o processo, que é ver a meninada lavando as mãos, aprendendo a fazer essa lavagem de mãos correta para, né, manter a sua saúde, manter né, o seu bem-estar. Então, os profissionais que atuam devem fazer esse download desse material, que está lá na PCJ, né? São materiais disponíveis sobre a importância da lavagem de mãos, né, com cartazes, né, para fixar dentro da escola, para fixar numa unidade de saúde, né, para estimular as crianças a olharem para aquilo, a quererem fazer essa lavagem. Porque criança, olha, se deixar, ela passa o dia inteiro mexendo na água, inclusive, né? Então, a gente tem que ensinar também ao cuidado do uso da água, né? Para que a gente não esgote a água só numa lavagem de mãos. Mas aí a gente tem os cartazes, tem o material para colocar na entrada da escola, no refeitório, nos banheiros, né? E é um material riquíssimo. Aqui são alguns modelos desse material de comunicação, né? Aqui ensinando qual é a melhor maneira de higienizar as mãos, o passo a passo, né? Aqui é o cartaz. Você lavou as mãos antes de entrar na sala de aula? Lave as mãos. Olha quem está ajudando. O Cascão, né? A turma da Mônica, que em parceria com o Unicef criou esse material, né? Autorizou o uso para a criação desse material. Então, tem revistinha, tem cartaz, né? De todo tipo, para a gente estar disponibilizando nas escolas para o uso. E tem vídeo também. Né? Tem vídeo, tem jingle,
musiquinha para cantar com as crianças antes de entrar na sala de aula, né? Antes de ir para o recreio, para lavar as mãos. Então, o material está extremamente rico, né, e gostoso de trabalhar, né? E fazer esse trabalho é a parte gostosa mesmo das ações. Olha aí, né? Tem as técnicas, né, as dinâmicas de grupo para ensinar a lavar as mãos, né? Esse trabalho foi muito bem feito, muito bem elaborado pela equipe do Unicef, com as assessorias, para poder fazer de forma lúdica esse processo de lavagem de mãos, né? E aí é justamente o desenvolvimento das atividades. Uma pessoa me perguntou: Ana Paula, até quando a gente deve fazer essas atividades? Gente, essa atividade é uma atividade que ela precisa ter, digamos, um pico de realização, mas ela precisa ser contínua, né? O estímulo à lavagem de mãos é algo que tem que ser feito diariamente, né? As crianças elas têm que criar o hábito de lavar as mãos para determinadas situações. Então, para entrar na sala de aula, para se alimentar, para ao sair do banheiro. Então, criar hábitos. E o tempo todo a gente tem crianças novas, né? Então, a gente precisa garantir o programa contínuo de lavagem de mãos na escola. Não é assim, eu fiz a campanha essa semana e encerrou. A gente não está fazendo isso para o Unicef. A gente está fazendo isso para as crianças. Então, as crianças, elas precisam ter esse estímulo contínuo, né? Fazer parte das atividades de aprendizagem da escola. O programa de mãos, ele tem que fazer parte da rotina das escolas, né? Então, para o ano todo, né? Aqui a gente tem esse material disponível no Drive, né? Então, como eu já falei, tem vídeo, tem jingle, tem material para impressão, tem cards para as redes sociais, tem panfleto, tem proposta de dinâmica de grupo, revista. Então, vocês têm como utilizar esse material ricamente, certo? Bom, depois, enfim, a gente tem esse momento, né, de acessar o link pesquisas, e dentro desse link pesquisas tem essa parte, digamos, mais de instalação estrutural, e tem a parte também da gente colocar essas atividades que estão sendo feitas na escola, né? Então, o programa de lavagem de mãos está lá, a gente clicou aqui, lá no link pesquisas, né? E aqui tem, o passo a passo do questionário, né, que você preenche aqui o nome do estado, a cidade. Quando você clica no estado, você já tem aqui a lista de cidades todas daquele estado. Coloca aqui o INEP da escola, ou começa a digitar o nome da escola, vão aparecer todas as escolas do município, né? A função de quem está preenchendo esse questionário, se é o diretor, coordenador, ou gestor da escola, professor ou outro. Se marcou o campo outro, coloca aqui a sua função. Desculpa, gente. Coloca aqui, informa qual é a sua função. Pode ser o mobilizador da educação, o articulador do selo, né, um técnico da secretaria, enfim, alguém que possa registrar esse formulário. E aqui tem, né, a infraestrutura mínima necessária para implantar. Então, tem aqui a pergunta: a água está sempre disponível, né, para consumo? Prepara em resposta. Então, clicou sim ou não, e aqui vem uma recomendação de adequação da escola em relação a essa estrutura física. A escola conta com quantitativo suficiente de pias com água e sabão? É outra pergunta que as pessoas me fazem. Ana, essas pias, elas têm que estar no pátio? Ela tem que estar... Olha, é importante ter suficiente. Se é uma escola grande, a gente precisa ter mais pias para poder ter o atendimento adequado a essas crianças. Se é uma escolinha pequena, você tem que ver proporcionalmente, né, o número de pias que seja adequado para atender essas crianças na escola, né? Se não tem, aí precisa fazer toda uma
uma adequação, né, uma organização, né, se tem que fazer reforma, que seja feita de forma adequada para garantir a qualidade desse programa. A escola desenvolve as estratégias de sensibilização, aí aqui já entra no campo das atividades que estão sendo feitas, né? Então, se a escola está desenvolvendo, sim. Fez o download, está utilizando os materiais de comunicação? Sim, não. Gente, é isso. Não tem mistério. O questionário é esse, para a gente poder comprovar a atividade que está sendo feita nas escolas do programa de lavagem de mãos, certo? Você pode continuar depois, ou você pode salvar e concluir sua pesquisa e enviar para o Unicef, ok? É isso. Então, recapitulando. Primeiro, a gente faz a portaria de instalação do programa de lavagem de mãos, né, nas escolas. A gente tem aí o material a estruturação, né, a infraestrutura das escolas para esse programa, né, e aí disponibilizar todos os materiais, toda, né, a adequação da escola, né, e garantindo água contínua, e o material de divulgação estruturando o nosso programa na escola. Fez isso, realiza aqui a pesquisa e conclui a atividade prevista para pontuação no selo e continua as atividades com as crianças na escola do programa de lavagem de mãos. Certo? É isso, gente, não tem mistério. É só atenção e cuidado na realização dessas atividades. E aí, como é que a gente pode acompanhar, Ana Paula, o cumprimento dessas entregas? Né? Eu sou articuladora, eu sou articulador, as escolas disseram que fizeram, mas eu não vi. Então, como é que eu vou poder acompanhar isso? O Unicef criou um link próprio, né, um painel de monitoramento, para que a gente possa acompanhar. E aí a gente vai lá, né, entra nesse link, né? Tem aqui, deixa eu ver se... não, depois eu entro, se for o caso. Aí aqui a gente tem uma visão geral de todas as postagens, a gente tem a evolução desse programa de lavagem de mãos ao longo do tempo, né, um gráfico que Raul já apresentou na live que eles fizeram do Unicef, e aqui tem dados por município. Por que eu fiz questão de deixar isso aqui? Porque aqui você tem como ver a sua realidade do município. Você vem aqui, quando você clica nesse estado, vão aparecer todos os estados do selo, você clica no seu somente, e aqui vai aparecer todos os municípios que estão dentro da agenda do selo. A implementação significa quantas escolas já implementaram o programa de lavagem de mãos, a meta que foi estabelecida pelo selo, né, pelo Unicef, e o tanto da meta que o município já alcançou, em relação ao número de escolas implantando o programa de lavagem de mãos. E aqui, a postagem da portaria na PCJ, certo? Se tiver 0, é porque ainda não foi identificada essa postagem, né? Se tiver 1, é porque o município já postou e já foi validado, assim, reconhecido pelo Unicef, tá? Então, tem o nome do município, o número de escolas que implantou, a meta estabelecida, o percentual de atingimento dessa meta e a postagem da portaria na plataforma. Aí é só rolar a barra que vocês vão identificar o seu município, tá? Vale lembrar que esse monitor, esse painel, ele não é atualizado automaticamente, né? Então, a gente precisa esperar que o Unicef faça essa atualização para a gente poder identificar o nosso município com as atividades que foram entregues, tá? E ainda tem a aba das escolas, que você tem como identificar aqui, clicando aqui em escolas, você também pode abrir o seu estado, seu município e identificar as escolas que responderam o questionário, certo? Gente, está na mão da gente, né? A gente tem competência, porque tem experiência já no selo, né? E
tem como fazer esse acompanhamento bem direitinho, né? Então, é importante implantar o programa de lavagem de mãos, né? Para que a gente garanta 10% de mínimo das escolas do município realizando essa atividade. O prazo é agora, no final do mês, né? A gente sabe que a maioria das escolas já vem desenvolvendo esse trabalho, só precisa ajustar dentro dessa lógica que está sendo proposta, certo? E aí vamos juntos, né? Como diz Ana Carla, nossa ama da Paraíba, vamos pular essa fogueira, que São João está aí, né? E aí quem é que vai querer completar essa agenda antes do São João, né? Vamos juntos, promover saúde das crianças, dentro do programa de lavagem de mãos, né? Para que a gente tenha crianças e adolescentes saudáveis, e que elas também levem esse hábito de lavagem de mãos para dentro de casa, né? Para que as suas famílias também melhorem a qualidade de vida, né? Através da lavagem correta das mãos, certo? Aqui são os nossos contatos que vocês já têm, né? Lembrando que o canal Acerte é o nosso contato primeiro, né? Prioritário para o acesso. Então, esse número é o número com prefixo na Paraíba, mas ele é o WhatsApp e é só entrar em contato conosco através desse canal, ok? Eu vou encerrar por aqui, né, agradecendo a audiência e a presença de vocês, e agora eu vou abrir para as perguntas, né? Deixar aí, se Raul quiser fazer alguma consideração. Ana? Não, tá ótimo. Obrigado aí. Eu acho que a gente pode iniciar com as dúvidas que surgiram, tá bom? Obrigada, Raul. Ana, existem algumas perguntas no chat e tem pessoas com mão levantada. A gente começa pelas perguntas, porque às vezes já responde a alguma pergunta que ia ser feita pela pessoa e a pessoa pode ficar à vontade para baixar a mão. Enquanto eu vou lá, Ana, ler as perguntas para você, se você puder já colocar aqui no chat o link que estão pedindo, mais de uma pessoa pediu para colocar esse link aqui no chat, para que seja enviado a portaria e do monitoramento, tá? Vou lá para as perguntas. Seu microfone está desligado, Ana. O link da portaria? O link para envio da portaria e o link para monitoramento. O link para o envio da portaria é pela PCJ, né? A portaria, ela tem que ser publicada em Diário Oficial do município, ou se o Diário Oficial é do Estado, o município vai diretamente para o Diário Oficial do Estado. Essa portaria precisa ser publicada e a publicação precisa ser postada na PCJ. Quem posta a publicação na PCJ, que é a plataforma Crescendo Juntos, é o articulador do selo, que é a única pessoa que tem acesso à PCJ. Então, não existe um link para enviar a portaria, certo? Esse link é o da própria plataforma Crescendo Juntos, que é a plataforma oficial do Unicef, do selo Unicef. O link da pesquisas eu coloco sim aqui, né? Da pesquisa e da como é que se diz? Do painel. Do painel, isso, exato. Posso ver as perguntas? Pode. Então, uma coisa antes de eu ler as perguntas é que, assim, às vezes, enquanto a gente está apresentando, vocês vão fazendo perguntas sobre a apresentação, e aí, quando chega no final, que a gente vai ler a pergunta, fica meio sem sentido, porque foi a pergunta em relação a uma fala lá atrás, e aí a gente vai e fica tentando descobrir. Vamos lá. Essa primeira pergunta é uma situação como essa. Então, quando vocês forem escrever, é bom contextualizar para a gente saber do que é que vocês estão falando, tá? Então, olha, essa primeira pergunta é o seguinte. Em que consiste esse ciclo de atividades? Lá no comecinho da apresentação. Tá dito, né? Tá dito. E aí, quem perguntou foi gerência de gestão. Se puder refazer a pergunta, a gente lê novamente ao final.
Gláucia pergunta, quem já realizou deve refazer os dois, questionário e checklist? Quem já realizou, né? Não precisa refazer, gente. Essa é uma atividade que foi feita inicialmente, né, no ano passado, e os municípios que já cumpriram essa meta não precisam refazer, certo? A gente está estimulando aqueles municípios que não fizeram, ou fizeram, digamos, somente uma pessoa fez, faltam duas fazer, né, ou fizeram duas, falta uma. Então, o que a gente tem que olhar é assim, para quem ainda está pendente em relação a essa atividade. Quem já fez não tem responsabilidade, mas com isso já fechou essa etapa, vamos seguir para frente. Ok. A próxima pergunta. O Unicef vai disponibilizar uma lista com o nome das escolas que responderam checklist e questionário? Já está no painel disponível as escolas que responderam. Ele vai sendo atualizado, né? O Unicef vai atualizando essa informação, porque é o mesmo procedimento que a gente viveu agora com o resultado sistêmico 1 e 2. O Brasil inteiro, né, o território amazônico, o semiárido brasileiro, está todo mundo postando. Então, isso sobrecarrega a plataforma. O Unicef ele não tem como atualizar isso em tempo real. Então, no final do dia ou no final da semana, essa atualização é feita para a gente poder identificar as escolas. Acho que Raul pode contribuir um pouquinho sobre isso, né, Raul? Sim, só rapidinho aí, complementando essa informação aí, Ana Paula. Inclusive, a gente está preparando, né, a gente com o Unicef, preparando o painel geralzão do Selo, que eu acho que daqui a pouco vai estar no ar, né? E aí vocês vão conseguir acompanhar, né, município por município, cada uma das metas. Então, esse painel que tu mostrou, né, Ana Paula, há pouco, ela é especificamente só para a meta do programa Lavagem de Mãos. Mas, para o questionário, o checklist, os cursos, a gente foi monitorando manualmente, a gente foi passando para os parceiros, né, nesse caso a SET, e aí eles foram fazendo essa mobilização, né, interna com vocês, no Pernambuco, nos municípios do Celo e tal. Então, assim, como ela falou, quem já fez, bateu a meta, não tem que se preocupar mais não. A gente está falando aqui especificamente do programa Lavagem de Mãos, mas a gente quis trazer, né, todo o contexto, desde onde a gente iniciou e até hoje, né, como que tá avançando esse resultado sistêmico 3. Então, só para dar essa reforçada, né? Ótimo, foi bom lembrar mesmo desse painel. Obrigada, amor. Pode ir, Aninha. Vamos para a próxima pergunta. É de Fernanda Borges. Bom dia, cheguei agora e não vi onde está disponível o checklist. O checklist, ele tem um link próprio, né? O checklist é autoavaliação, tem um link próprio, também de pesquisas. Eu teria que achar ele aqui, não sei se o Raul tem meio que mais fácil. Eu tenho. Pronto, para colocar aqui no chat. Eu boto aqui. Ok, próxima pergunta. Os profissionais da educação que já fizeram esse curso entram na medição? Se for esse curso que nós apresentamos anteriormente, sim, né? Se foram feitos cursos, eles são considerados, sim, os cursos. Lembrando que, dependendo do curso, tem que ter aí o pessoal da assistência e o pessoal da saúde. Não adianta só a educação fazer, né? Essa é uma ação também intersetorial. Então, precisa que a assistência social faça e que a saúde faça, não só a educação. Você pode ter 30 profissionais da educação fazendo, massa, vai valer mesmo, mas é importante, pelo menos, que um da assistência e um da saúde também faça. Tá? Oi, bora lá. O município aqui de Quebrangulo já tem uma portaria sobre a lavagem de mãos que foi realizada no período da pandemia. Inclusive, várias escolas já têm a lavagem de mãos. Aí, Ana Patrícia fala, nosso município já postou a portaria na PCJ. Cícero pergunta, são 10% de todas as escolas, estaduais e municipais ou somente municipais?
trabalhando sempre na perspectiva de implantação em todas as municipais. Certo. Com relação a essa questão do município já ter criado a portaria na época da pandemia, eu acho que não tem problema, né, Raul? O que você me diz? Desde que ele poste a portaria na PCJ, ou teria que fazer uma nova? Não entendi. Tu pode repetir? O município disse que já tem uma portaria dessa ação desde a época da pandemia, né? Que ele já instituiu essa portaria na pandemia. Aí, eu não sei se ela é válida, teria que ver, né? Não, ela é válida, assim, se ela está ainda sendo implementada, né? Ela tem vigência. Não tem problema, não. É só colocar lá na PCJ, né? E aí vocês vão constatar que, de fato, aquelas atividades, conforme a portaria, estão sendo implementadas no município, entendeu? Então, assim, cada etapa, vocês, por exemplo, a primeira etapa foi o quê? A publicação da portaria. Você já tem isso, então vou pular essa etapa, vou para a segunda, que é a constatação da infraestrutura de lavagem de mãos. Se eu tenho suficiente pia, aquilo, sabão, água constante, frequente na escola que está nesse programa. Aí eu pulo para a seguinte etapa. Aqui a terceira etapa é o quê? A divulgação, né, estratégia de comunicação, sensibilização dentro dessa escola. Então, vocês vão ter aquele material todo, né, no Google Drive que a Ana Paula mostrou, e aí vocês vão pegar aquele material, imprimir cartazes e tal, inclusive tem o espaço para a logomarca da prefeitura, da Secretaria de Educação, e aí vocês fazem essa impressão, aí vocês colocam dentro das escolas, lembrando o foco, né, as séries iniciais e infantis, né, a primeira série. E aí, a última etapa seria qual? O preenchimento do formulário, né? Aquele formulário com 4 perguntas. Então, aí vocês vão responder sim, 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 para cada uma das atividades que vocês, de fato, estão fazendo. E aí, pronto. Aí fechou a conta. Mas tem que colocar lá na PCJ, né? Essa portaria. Perfeito, perfeito. É isso. Ok, próxima pergunta. Obrigada, Raul. Nossas escolas em Natuba, na Paraíba, já concluímos em todas as escolas o programa Lavagem de Mãos. Foram feitos cronogramas para que todas as escolas fizessem o dia D na escola do Lavagem às Mãos. Foi muito bom ver as escolas empenhadas neste dia. Entregamos a todas as crianças sabão em líquido para que elas permaneçam sempre na sua bolsa. Temos essa dinâmica, que maravilhoso. Que ótimo. Né? Aí, Patrícia, de São João do Rio do Peixe. É bonito mesmo ver em prática. Rosana pede para mandar o link, né, para que a gente mande para as escolas, por favor, obrigado. Oi, Ana, desculpa. Já está no chat os links. Magna pergunta, qual o prazo para responder o questionário no Pesquisa? 30 de junho, né? O prazo é 30 de junho e a meta, 10% das escolas que trabalham com educação infantil, né? E anos iniciais, anos fundamentais, né? Anos iniciais do ensino fundamental. Ok. Só reforçando aí rapidinho essa meta, assim, a gente, como Unicef, né, botou uma meta bem tranquila, vou falar uma palavra. Porque, assim, a gente entendeu que uma primeira etapa, assim, o resultado sistêmico 3 de novo, né? Então, a gente quis que essa meta fosse um pouco mais tranquila, né? Para não sobrecarregar os municípios, né? Vocês, como articuladores, com relação ao cumprimento dessa meta. Porque, assim, já essa última resultado, essa última meta, ela é mais voltada para a prática. Então, assim, requer uma mobilização, planejamento, né? Juntar as autoridades do município para a publicação da portaria. Então, assim, é uma energia que demanda um tempinho, né? Considerável dentro do município. E aí, trasladar isso também para essa escola, a gente sabe que muitas vezes não é fácil. Então, 10% dos anos iniciais significa que muitos municípios
eles só precisam ter a implantação do programa em uma escola. Então, assim, isso, a nosso critério, seria viável, mas muitos municípios, eles têm ido além disso, né, dessa meta. Então, na portaria, ele colocou assim, ó, a gente vai iniciar nesse ano com 10%, mas ano que vem a gente vai incrementar mais 10%, mais 20%, e por aí vai. Então, assim, vocês, assim, tem que estimular esse crescimento, né? O máximo da escola que a gente conseguir vai ser muito melhor, não por a questão do cumprimento da meta, mas pela saúde das crianças, né? Então, só dar esse destaque aí, entendeu? Câmbio. Ótimo, muito bom, obrigada. Ok, gente, os links já estão no chat, a lista de frequência também já está no chat. Eu vou para a próxima pergunta. Sim, Ana, só para reforçar, são as escolas municipais. Né? Okay. A meta é com as escolas municipais, tá? Ok. Você pode repetir quais cursos são obrigatórios e quem deve fazer? Todos os cursos que estão no Resultado Sistêmico 3, na plataforma APA, eles devem ser feitos, tá? São um curso que foi disponibilizado no início do ano passado, até com um prazo estipulado para 2 pontos, até junho, que é um curso que foi direcionado para os profissionais da educação e assistência social, e um outro curso disponibilizado para os profissionais da saúde, né, sobre água, saneamento e higiene nas escolas, os protocolos, ainda ligados à questão da prevenção da Covid, e um segundo curso que foi disponibilizado até o final do ano, né, para a questão do prazo em relação à pontuação, que é a água enquanto um direito humano, água e saneamento enquanto um direito humano, e aí é importante que todo município faça, né? Pelo menos uma pessoa da saúde, da assistência e da educação, certo? E tem lá o guia também de orientação da implantação do programa de lavagem de mãos. Agora, essa guia, rapidinho, Ana Paula, essa guia, ela não é obrigatória, tá? Ela não entrou como uma meta nessa edição do selo. A gente colocou lá porque tem muitas sugestões práticas de como pode ser realizada uma mobilização comunitária voltada para um programa exitoso, né? Tipo assim, a gente viu na prática como algumas abordagens com crianças dentro da escola, com professores, dariam certo. Então, assim, é um guia complementar que é para vocês terem como auxílio, né? Um material referência, mas, assim, não é obrigatório, tá? Perfeito, exatamente. E é rico, é muito lindo esse material. Vale a pena mesmo abrir e utilizá-lo. Ana, eu estava vendo que todas as perguntas que estão no chat, elas já foram respondidas ao longo do tempo, né? A gente percebe que, assim, na verdade, eu acho que as pessoas, elas não conseguiram entrar no tempo, entraram depois, e todas as perguntas, elas são perguntas que já foram respondidas. Acho que vale a pena a gente só fazer um resumo, digamos assim, do que foi dito, né? Acho que tanto por mim como por Raul, a gente já repetiu, inclusive, algumas vezes as mesmas questões, né? E é importante as pessoas terem esse entendimento do que está sendo proposto. Então, vamos lá. A meta é uma meta de 10% das escolas municipais, incluindo educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, certo? Essa meta já está definida, então, no link do painel é possível identificar ali qual é a meta, né? O Unicef disponibiliza um painel específico para a gente acompanhar as entregas do resultado sistêmico 3, a gente já está com esse link disponível. Todo o material que a gente falou sobre ele aqui, a gente vai postar nos grupos para que vocês possam, com todos os links, os acessos, inclusive essa apresentação e esse
esse plantão. A gente vai disponibilizar para vocês nos grupos, né, para que vocês possam revisar esse material, acessar corretamente, tá? O que é previsto dentro do programa? Fazer a portaria, criar a portaria pela Secretaria de Educação ou pela Prefeitura, né? Publicar essa portaria do Programa de Lavagem de Mãos. Existe um modelo que está na PCJ, onde o articulador acessa. Então, o articulador acessa o modelo. A gente também tem já, né, esse modelo da portaria em Word, que a gente também disponibiliza nos grupos para vocês, para facilitar, já que a maioria não tem acesso à PCJ. Então, adapta o modelo ou cria o seu próprio modelo de portaria, não tem problema, publica e posta essa publicação na PCJ. Quem vai publicar isso é o articulador, né? Na PCJ, que é a plataforma Crescendo Juntos. Postou a portaria, você tem aí a estruturação da escola, né? Esse guia que Raul acabou de explicar aí, que está lá no site do AVA, também disponibilizado já para vocês, pelo material que a gente vai organizar, para que vocês estruturem a escola, tenham material de divulgação, trabalhem o material de divulgação e preencham o link do Pesquisas, né, o questionáriozinho do Pesquisas, preencheu, enviou, meta cumprida para aquela escola. É isso, gente, não tem mistério, sabe? É muito simples de realizar essa atividade, né? Uma atividade que é gostosa de fazer com as crianças, né? Lavagem de mãos é uma coisa que dá prazer para as crianças, que elas se divertem. Então, é só a gente realmente botar a mão na massa, estimular as escolas a fazerem. E aí tem uma pergunta, né? Que fizeram, onde é que a gente vai postar? É isso, Raul, que ficou faltando, eu acho. Onde é que a gente vai postar as fotos e os vídeos das atividades, que são lindas? Gente, todo município tem seu Instagram, né? Posta lá no Instagram, manda o link do Instagram para a gente, que a gente divulga esse link para todo mundo, né? Para o Raul, para o pessoal do Unicef. A gente também reposta dentro do nosso Instagram da Acerte, né, para que a gente alcance o maior número de pessoas. O Instagram, quanto mais visualizações, melhor, né, para a gente divulgar o trabalho que está sendo feito pela escola, certo? E marca a Acerte, com certeza, Claudéia, marca a Acerte, que a gente também reposta esse material, né, que está lindo, né? Quem já está fazendo e mandando para a gente, olha, tem cada coisa linda, aquelas coisinhas, aqueles menininhos, pequenininho, tudo lavando as mãos, empolgados, é a coisa mais linda que tem, né? Então, manda para a gente, que a gente vai ficar muito feliz de estar acompanhando essa postagem de vocês. Na PCJ não tem espaço para colocar foto nem vídeo, né? E no link pesquisas também não. Então, é no Instagram mesmo, gente. Quanto mais gente vir, melhor, tá? E aí a gente tem aqui a presença da nossa coordenadora de programas da Acerte, coordenadora geral da Acerte, né, Graça Lima, nos dando o privilégio, né, de estar aqui conosco hoje. Né? Tá sem som? Oh, que pena. Que pena, mas que bom que você está aqui, né, com a gente. Ah, sim, Luiz, pode deixar que eu vou atrás do... Manda para mim, né, lá no grupo ou no privado mesmo, né, uma postagem no Instagram que eu vejo lá, tá? Que a gente marca, a gente vai repostar sim, vocês. E é bom porque, às vezes, tipo, pode ter uma surpresa com relação a isso. A gente está vendo, se a gente dá um destaque, né, através da plataforma Unicef, né, das mídias, dos canais do Unicef, para o Dia Mundial da Lavagem das Mãos. Então, fiquem atentos aí, tá bom? Eita, vem surpresa aí pela frente, gente. Que legal. Justo. A gente tem aí o programa... Consegui desativar aqui, ativar o meu som, gente. Bom dia. Aqui a gente fica muito feliz com essas salas abertas. Quero cumprimentar aqui o Raul
que tem dado uma contribuição enorme, né, a gente, quanto parceiro implementador, e, obviamente, a vocês que estão no município, é através dele que a gente recebe todas as informações e repassa para vocês. Então, ele é um parceiro muito importante para a CERT, né? A gente tem contado com esse apoio dele, e a gente agradece muito a participação dele e de vocês, né, que são os protagonistas de todo esse trabalho. A gente agradece muito a participação, a gente reitera o compromisso da CERT em apoiar, e quer dizer para vocês, na edição passada, a Paraíba teve 33 municípios certificados, tivemos 31 em Pernambuco e 14 em Alagoas. Esse ano, nessa edição, aliás, a gente quer garantir 300 municípios nos 3 estados. Essa é a nossa meta e a gente precisa estar junto, a gente quer essa caravana do selo, passando aí de município em município, reconhecendo esse trabalho de vocês e dizendo que nossas crianças, nossos adolescentes, ele tem garantia de direitos, e isso para a gente é a nossa missão maior. Então, gente, é isso que a gente deixa como fala, né, desse trabalho final, e que esse time que está aí, né, é um time que vocês já conhecem, e a gente sabe o quanto é um time comprometido. E a gente tem muita honra de estar junto com esse time, estar de mão dadas com esse time, e eu não deixo por menos, a gente quer, sim, esses 300 municípios, viu? Aqui na Paraíba, a gente vai passar dos 150. É isso, gente. Que bom, Graça. Obrigada pela sua fala. Né? É muito importante a gente, né, realmente considerar essa meta, né, de pelo menos 300 municípios, né, cumprindo, né, sendo certificados, né, confirmando seu compromisso com as políticas públicas de crianças e adolescentes, né, e ter a parceria com o Raul realmente tem sido muito bom, né, porque está aí, tem um olhar muito qualificado, muito sensível, muito comprometido com essa agenda, né, e me fez me apaixonar pela agenda de Ache também, né, porque é impressionante como a gente sabe a falta que a água faz quando ela falta, né? A gente não tem dimensão da importância que a água tem no nosso dia a dia. A gente só se dá conta quando ela falta, né? E aí, nas escolas, imagina, né? É fundamental. Aquela dinâmica que está ali, imersa na dinâmica da escola, mas que muitas vezes a gente não valoriza, só valoriza quando ela falta, né? E a gente sabe que muitas escolas têm o desafio ainda de ter água corrente todos os dias, de ter água potável, de ter esgotamento sanitário. Então, de fato, é uma agenda apaixonante, no fim das contas, né? E a gente só tem a agradecer a Raul por esse olhar sensível para essa temática, né? E, obviamente, agradecer a todo mundo. Tem algumas pessoas que estão com as mãos levantadas, né? A pergunta que eu faço é: são dúvidas ainda que vocês têm em relação a essa agenda? Ainda ficou alguma dúvida? Né? Acho que a gente pode fazer uma rodada rápida de perguntas, né? Assim, bem focada, porque a gente já está, né, nos 10 minutos finais, para a gente poder... O pessoal confirma que realmente tem dúvidas e quer tirar. A Luísa, a Paula, né? Aí tem a Cláudia de Pesqueira, a Aldenora, Janice, Cosme, e aí a gente... Certo. Como a gente não sabe quem... Na ordem, Graça, é Aldenora. Aldenora, então você está aí, Claudeia, na... Aldenora, Cláudia e Janice, o trio. Ok. Sandra tinha levantado a mão logo no começo, então eu já abri o microfone para ela, tá? Mas pode ser que ela já tenha tirado sua dúvida, não? Como baixou, acredito que sim. Né? Tem a Aldenora, Claudinha.
Aldenora, Cláudia e Paula. Acho que a gente pode... Cláudia está dizendo que saiu porque caiu, mas voltou. Certo. Ela é a segunda. Ela seria a segunda. Sim. Qualquer uma das 4, né? Aldenora, Cláudia, Paula ou Cosma. A que tiver mais fácil. Aldenora, seu microfone está aberto. Bom dia a todos e todas aqui, né? Minha dúvida é bem rapidazinha, Ana Paula. É o seguinte, na PCJ, eu já postei a portaria desde do dia 3/4, do programa Lavagem às Mãos, na PCJ. Só que, eu olhando o monitoramento, o meu município ainda está em 0, certo? Então, eu queria, assim, saber se há algum problema, se ela não foi aceita, o que é para que eu possa analisar e refazer, se for o caso. E a outra é sobre essa questão do checklist. Eu já fiz, o meu município já fez o dia D da lavagem às mãos, que foi lindo aqui no município. Fizemos um kitzinho, entregamos aos alunos, os alunos, olha, foi maravilhoso. A gente fez o dia D na escola. Foi o dia simplesmente para a gente trabalhar a questão do programa Lavagem às Mãos. Foi maravilhoso, lindo, 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 lindo. Eu me apaixonei, os professores, todo mundo se apaixonou por esse dia. E do checklist é o seguinte, esse checklist que a gente tem que responder, são gestores que respondem, a gente envia para eles o link, eles respondem e pronto? É só isso que falta? Não, não. Não é esse checklist e o questionário de autoavaliação, quem responde é ou o articulador, articuladora, ou não é, desculpa, pode ser respondido pelas escolas, sim. Pode ser respondido pelas escolas. Pelas escolas. Então, eu posso enviar e cada escola responder a sua, porque no município todos nós já fizemos, já respondemos ao questionário, já está tudo certo. Agora, eu não me atrelei à questão do checklist, que eu percebi agora na reunião. Então, essa é a minha preocupação para que eu feche realmente o lavagem às mãos, e que eu quero que você também observe essa questão minha do PCJ, porque a portaria já está lá, inclusive já fui analisar e continua lá. E no município está em 0, tá bom? É só isso mesmo. Muito obrigada e um bom dia. Aldenora, que bom que vocês estão fazendo esse trabalho lindo, né? Veja só, com relação ao monitor, ao painel, eu já conversei, inclusive, com o Raul, e a gente já viu que é uma questão mesmo em relação a Pernambuco, tá? Não, Paraíba. Eu sou Paraíba. Moro em Pernambuco, mas sou Paraíba. Tá bom. Então, o que acontece? Porque no estado de Pernambuco, de fato, não foi atualizado o sistema em relação à PCJ. E pode ter acontecido isso também com vocês do município. Então, entra lá no canal Acerte para a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque eu vou verificar direitinho. E é só uma atualização do painel, tá? Não, essa atualização ela está sendo feita logo que for possível, porque a equipe do Unicef está tendo um evento, né? Eles estão em reunião, e essa atualização ela precisa ser feita por eles, tá? Então, provavelmente é por isso que você ainda não conseguiu visualizar o município, tá? Ok, obrigada. Com relação ao checklist, sim, pode ser feito pela direção da escola. Tá? Ok, tá. Muito obrigada e um bom dia para vocês. Valeu, obrigada, Aldenora. Agora é Ana Flávia. A Ana Flávia gosta de usar o codinome Cláudia. Eu já sei que é esse esquema. Aberto, Cláudia. Oi, gente, bom dia. Ô, Aninha, é porque eu acho que eu tenho cara de Cláudia e não de Ana Flávia. Bom dia a todos. Foi uma manhã muito produtiva, a gente agradece a participação e orientação de vocês. A minha dúvida, parte dela, a Aldenora já conseguiu tirar de letra e me ajudar aí, mas o que eu queria também saber, né, porque como minha internet oscilou aqui e caiu, era sobre o link, para a gente ver da primeira vez que a gente participou, se nossas escolas conseguiram cumprir a meta, e como a internet caiu, aí acabei perdendo o link. Já vamos postar hoje também a nossa portaria e vamos fazer esse roteiro aí para trabalhar em todas as escolas.
O município de Pesqueira ele é imenso, muita parte é rural, mas a gente quer alcançar todas elas com o programa de lavagem de mãos. Não seria interessante atingir só 30%, mas todo o município. Sim. Certo. É muito bom, né, a gente poder ver a questão como é que se diz, da abrangência da ação para todo o município, mesmo sendo um município, né, de médio porte, é fundamental. Mas eu fiquei em dúvida em relação à sua pergunta, desculpa, porque eu me distraí aqui com o chat. É que eu falei que a Aldenora conseguiu me Ah, já responder. respondeu, né? Ela conseguiu tirar a minha dúvida, porque das primeiras eu não consegui esclarecer. Era sobre o link, se vocês podem disponibilizar de novo para a gente ver as escolas participantes, porque a internet caiu e eu perdi aqui no chat. A gente vai disponibilizar os links todos já, junto com essa gravação, vai botar nos grupos para vocês, tá? Com a descrição de cada um deles, direitinho, para vocês entenderem, né, o que é cada um, tá bom? Ô, Ana Paula, rapidinho. Paula, eu vou abrir a... Oi, desculpa, Não, imagina. Só complementando as duas colegas, Cláudia e... Esqueci o nome da primeira colega que falou. Aldenora. Aldenora. Ó, então assim, a gente falou a questão do checklist, né? Mas o nome que a gente está dando pro negócio do programa Lavagem de Mãos é, na realidade, o formulário na pesquisa, certo? Então, assim, quando vocês falam checklist, aí talvez pode atrapalhar um pouquinho nos termos, porque a gente teve a primeira meta, que de fato era checklist mais o questionário da autoavaliação, tá bom? Que isso já passou. Isso foi a primeira meta que a gente fez. E agora, nesse programa Lavagem de Mãos, a gente tem duas questões. A portaria, que é dentro da PCJ, certo? E a pesquisa, né? O formulário, que é dentro da plataforma de pesquisas do Unicef. Então, assim, primeiro, quem que acessa a PCJ? É o articulador é do Celo, correto? Aí ele pega as informações lá, só que isso ele passa para as autoridades do município, eles conseguirem se articularem, definir qual vai ser a portaria, o conteúdo da portaria, publicar, assinar, e isso volta para o articulador, uma vez assinado e publicado. O articulador coloca esse documento, faz seu upload dentro da PCJ, e esse é o 50% da meta, certo? O outro 50% para a gente constatar que o programa Lavagem de Mãos foi implementado dentro do município, é a resposta afirmativa de cada uma das perguntas dentro do formulário que está naquele site, né? Que a Ana Paula mostrou. Então, assim, tem 4 perguntas bem simples. Que a primeira é: publicou a portaria assim, tem infraestrutura, tem pia suficiente, tal, sim. E por aí vai, né? Cada uma das etapas. Então, vocês, colocando sim, vocês que eu falo nessa segunda etapa, seria o ponto focal da escola que aderiu ao programa Lavagem de Mãos. Então, assim, tem que ter uma pessoa de cada escola que vai fazer a adesão ao programa, o que está implementando o programa, o que fez a resposta afirmativa, né? As atividades que de fato vão acontecer, ou que já estão acontecendo, né? E aí eles vão responder essa pesquisa. Então, assim, o articulador toma conta da PCJ e a escola toma conta da pesquisa para preencher aquele formulário. Ele vai ter o acesso, fazer o cadastro, responder as perguntas e é isso, entendeu? Então, assim, a escola toma conta do formulário, da pesquisa lá, tá bom? Calma. Show. Olha, tá, assim, super, né, detalhado, super, né, explicado direitinho para todo mundo sair daqui direto realizar as atividades, né? Para pular a fogueira de São João já com essa atividade fechada. Cosma e Paula. Ana, eu vou abrir o microfone para a Cosma.
Mas antes, uma pessoa perguntou no chat se esse material da etapa 3 do programa vai ser disponibilizado na PCJ. Ele está dentro de um drive disponível, todo o material, né, que a gente vai disponibilizar o link do drive para todo mundo acessar. Não precisa entrar pela PCJ. Ele está na PCJ, mas ele está nesse drive, né, disponível, que nós vamos colocar para os grupos hoje ainda, se não mais tardar amanhã pela manhã. Tá? É só o tempo desse plantão ser baixado no YouTube, e aí a gente pega o link do plantão e coloca todos os links que a gente falou hoje aqui para vocês terem acesso mais fácil, ok? Ok, Cosma, seu microfone está aberto. O da Paula também está aberto, porque enquanto Cosma, né? enquanto a Paula Cosma chega... Paula ainda não, só um minuto. Abre o da Paula também, ele já libera, Aninha, para a gente ir agilizando? Pronto, o da Cosma e o da Paula estão abertos e na fala das duas a gente encerra as inscrições, tá? Bom dia a todos e todas. Veja, eu saí um minutinho justamente para ver com a secretária aqui de Educação sobre a dúvida. É que no painel, quando eu acesso já para ver, acompanhar o registro das pesquisas, Está cortando muito, Paula. Se talvez fechando a câmera fique mais fácil de a gente te ouvir. Está travando muito sua internet. Travou, E acho que ela caiu. né? A Luísa falou que ela estava com a mão levantada também, a Albuquerque, né? Estava querendo fazer uma pergunta aí rapidinho. Cosma está aí? Quem? A Acho que Cosma, Cosma, ela não falou nada ainda, não. Então, acho que a gente pode abre abrir para a Luísa. Ana Cláudia, por favor. E acho que a Paula vai escrever aqui no chat, porque a internet dela está travando. Ok, então, Ana, não tem mais ninguém com a mão levantada. Luíse, levanta a mão, Luíse, por favor, para a gente poder... Eu não escutei, Ana. A Luíse tinha levantado a mão e acabou baixando. Estava aqui. Albuquerque. Isso. Só levanta a mãozinha para ela te identificar, Luísa. Pronto, para poder te identificar e abrir seu microfone. E a Paula Catarina. Pronto, são as duas pessoas que a gente vai abrir para fala, tá? Luiz está com o microfone aberto, tá? Olá, pessoal, tudo bom? Tudo. Aninha, o meu é rápido, veja só. Todas as escolas já fizeram, hoje a gente concluiu todas as ações do dia D, apesar de que será contínuo isso, como você falou, certo? E também a gente vai concluir hoje também, em 100% das escolas, questionários, todos leram o guia, responderam lá também, mas eu tenho só uma dúvida. Nós temos 2 creches novas, que saem o INEP esta semana, sabe? Aí, o que é que acontece? Eu queria... Elas foram lá para responder, mas o INEP ainda não consta lá. Exato. Eu acho que é porque a gente não repassou para vocês, né? Não, existe um tempo, existe um cadastro que o Unicef faz das escolas cadastradas no INEP, tá? Agora, a gente aguarda, né? Isso, aguarde. Porque as escolas novas cadastradas, o Unicef vai atualizar esse cadastro agora no segundo semestre. Aí pode ser que essas escolas apareçam a partir do segundo semestre. Então, fica para a próxima dimensão, né? Isso. Medição, que dimensão para a próxima medição? Medição. Porque o que acontece?
vai acontecer do mesmo jeito para o resultado sistêmico 1 e 2. Então, as escolas elas vão ter, as escolas de 2022, de 2022 para cá, elas serão cadastradas pelo Unicef, nos links, né? Para que as escolas também possam responder, tá? Entendi, Aninha, muito obrigada. Essas mais novas, elas vão aguardar um pouquinho mesmo, tá? Ok. Pronto, fechamos. Paula Catarina ainda vai falar. Isso, Ana. Não tem mais ninguém com a mão levantada. A Paula Catarina tinha levantado, não sei se já foi contemplada. Então, peraí que eu vou lá. Só um Ali, minuto, ó. Paula. Então, na fala de Paula, a gente encerra, né, as falas e fecha o nosso tempo aqui. Está aberto o microfone. Desculpa, foi que a internet aqui caiu e eu conectei aqui pelo celular. Veja, continuando a minha fala, né, do que eu estava com dúvida, é que aqui no município, quando a gente acompanha no painel, aqui em Belo Jardim, nós temos implantadas 5 escolas e a meta são 6 escolas. Inclusive, o articulador também estava aqui junto, e nós queríamos saber se vocês têm aí a lista dessas escolas que estão na meta, dessas 6 escolas, e vocês têm acesso ao nome dessas escolas ou não. E de quando foi esse número, né? Se foi quando vocês pegaram os dados também 2019, 2020, tipo foi no RS1 e RS2. Essa é a nossa dúvida. Bom, se eu entendi a sua pergunta, sim. O cadastro é o cadastro das escolas até 2020, né? Como eu falei, de 2021 para cá, elas serão atualizadas no segundo semestre. E o cálculo da meta foi em cima do número de escolas cadastradas, né? Então, se você tem 5 escolas no total e a sua meta é 6, eu acho que seria importante você nos reportar isso por e-mail, né? Para que a gente possa encaminhar para a Unicef, né? Porque se sua meta é maior do que o número de escolas que você tem atualmente, porque isso aconteceu em algumas situações do resultado sistêmico 1 e 2. A gente tinha uma meta calculando pelo número de escolas cadastradas. Só que depois desse período, essas escolas elas foram fundidas numa só, ou diminuiu o número de escolas, e aí a gente teve que fazer reportar essa informação para a Unicef, para a Unicef poder avaliar lá a situação. Raul também está querendo falar nesse sentido. Pode falar, Raul. Obrigado. Só complementando um pouquinho aí para a Paula, tu consegue dar uma revisão dessa meta lá no painel que a Ana Paula mostrou. Como assim? Aí tu entra naquele link, né, do painel do monitoramento do programa de lavagem de mãos, e aí tu vai numa aba que fala municípios. Então aí tu entra naquele município no teu, né, e aí ele vai ter uma coluna que fala a meta, e aí vai aparecer o número da escola que o município precisa segundo o banco de dados a base de dados que a gente calculou, né, como a Ana Paula fez menção. Então, aí, pelo menos, aí tu tem uma ideia quanto escola a gente está falando, que seria o 10% do que a gente tem registrado. Então, aí dá para você ter uma noção como é que está esse número, tá bom? Pronto, inclusive... E no próprio link, Paula, desse link que Raul está falando, do painel de monitoramento, tem o campo das escolas, que você também tem como identificar as escolas que já responderam. Não é isso, Raul? Exatamente. Pronto, eu já identifiquei. Eu no papel aqui do articulador que ele estava no momento, e aí nós já temos o registro de uma escola. Mas aí nós já temos mais escolas que já responderam à pesquisa. Só que nós ficamos com a dúvida de saber, nessa meta e nessa implementação, quais eram as escolas que estavam lá cadastradas, se tinha o nome delas. E outra coisa também, aí, por exemplo, a portaria pretende que seja implantado o programa em todas as escolas do município. Aí, a partir desse momento também, aí nessa revisão, a gente também informa lá no e-mail, nessa revisão que você orientou fazer, que vai ser para todas as escolas agora, na portaria, a implementação, não precisa.
Não precisa. Certo. Porque, como a meta é 10%, tudo que você Uhum. passar isso, você já alcançou sua meta. Então, você pode Certo. fazer 20, 30, 50 ou 100% da sua, das escolas, que isso já vai ser considerado. Né? Deixa eu mostrar aqui como é que vocês identificam rapidamente. Eu sei que a gente está passando do tempo, mas eu queria mostrar aqui para vocês, rapidamente, como vocês identificam essa situação. Olha, não sei se está todo mundo já vendo aqui meu link. Aqui você tem o site, né, do painel de monitoramento. Acho que agora entrou, né? Você tem a visão geral, né, do painel, quantas escolas, municípios e tal. Você tem os dados por município, que você vai identificar aqui, né, a sua meta por estado. Então, você tem aqui, digamos, o estado de Pernambuco, somente. E aí você entra aqui no estado de Pernambuco e você tem todos os municípios, o que está sendo implantado e a meta do município. E aqui a postagem na PCJ. Tá? Quando você vem aqui para escolas, você tem como identificar por escola, aqui, ó, Alagoas, município do Belo Monte, quantas escolas estão implantando o programa. Então, você tem como identificar o nome da escola que está preenchendo esse formulário do Pesquisas, né, esse questionário, e que está com a ação em dia. Né? Então, por aqui, vocês têm como ver as escolas que já realizaram, certo? E aí, vocês têm como identificar aquelas escolas que ainda não fizeram o programa. Mas o que eu entendi, Paula, que você coloca que se o Unicef ele tem o nome das escolas, como é que você vai identificar o nome das escolas? No link Pesquisas. Quando você clica lá no link Pesquisas, o nome do estado, o nome do município, quando você vai para o nome da escola, que você coloca ali escola, vai aparecer a lista de todas as escolas cadastradas para poder preencher esse questionário. Viu? Eu acho que é isso, né? As dúvidas que ficarem, gente, a gente tem o canal Acerte disponível para vocês o tempo todo, para tirarem as dúvidas, né? A gente está sempre disponível. Nós temos os grupos também do WhatsApp. Vamos organizar esse material todo que a gente falou aqui para disponibilizar, como a gente já vem fazendo, isso já está circulando nos grupos, né? Desde do mês de fevereiro, a gente já vem fazendo esse estímulo de preenchimento. Essa informação ela não é nova. O Unicef já fez 3 lives apresentando esse programa de lavagem de mãos. A gente já fez plantão Tira Dúvidas. Então, é importante que vocês, né, olhem o material que está sendo disponibilizado e olhem para o tempo. Nós já estamos no dia 14, essa meta para ganhar os 2 pontos, né, para ter o ponto extra, é até 30 de junho. Então, não deixe para São Pedro, né, faça antes de São João, tá bom? Para poder pular a fogueira com essa atividade em dia. E lembrando que quem não conseguiu cumprir a meta dos outros resultados sistêmicos da educação, não deixe de continuar a fazer. Faça as suas atividades para fechar a sua meta ainda esse mês, tá bom? A gente aqui agradece imensamente a participação do Raul, sempre muito bem-vindo, né? Muito obrigada. A Ana Carla está dizendo aí, né? O arraial das entregas. Né? Então, Raul, a gente passa a fala para você fazer, né, as últimas palavras, e aí, em seguida, a gente aproveita a presença de Graça aqui para encerrar esse momento com os municípios. Tá certo. Obrigado aí, viu, por essa live, pela organização, pela convocação. E agradecer os participantes, né, os articuladores, secretários, todos os envolvidos e as envolvidas nessa hora. Obrigado pela paciência, pela atenção, compreensão, e espero que a gente tenha esclarecido 99% das dúvidas, né? E, com certeza, eu sei que vocês estão já com o trabalho bem adiantado, é só aqueles ajustes finais, e a gente está aqui para dar esse suporte para vocês. Então, qualquer dúvida com relação ao preenchimento, acesso às plataformas, ferramentas, fiquem à vontade que a gente está aqui para vocês, tá bom? Um abraço. Obrigada, Raul.
Graça, faça aí suas Então, contribuições. primeiro dizer para vocês, né, dar um informe que a gente, esse mês de julho, quem já estava participando dos eventos que aconteceram de educação, e essa última reunião que a gente teve, esse último encontro, a gente falou, né, por demanda de vocês, da necessidade de envolver o prefeito, a prefeita, nesse processo. Então, o mês de julho, a gente vai dedicar a convidar, a articular e mobilizar os prefeitos para a gente dar o feedback para ele, como é que está a situação do município, pedir mais engajamento daqueles que ainda estão com dificuldades, né? E aí a gente está com toda a equipe, com todo o time, trabalhando para esse momento que vai ser no mês de julho. Né? E como uma boa paraibana, uma boa nordestina, desse clima de São João, desejar que vocês aproveitem, que usufrua dessa atmosfera que a gente vive, né? do nosso forrozinho, da nossa comida típica, da nossa reunião em família e com amigos, que isso seja alimentador para a gente avançar nesses trabalhos, superar os desafios que vêm. E está aí esse time para vocês contatarem, para a gente estar presente, mesmo que virtualmente, no município de vocês, através da provocação, seja pelo canal, seja nos nossos momentos de sala aberta, de tirar dúvidas. É isso, desejar um bom São João, um bom São Pedro, e que seja reforçador das nossas energias. Um abraço grande para todo mundo, agradecer ao time, agradecer a Raul. Raul, gente, é um parceiro incrível, um parceiro fantástico, daquele que sabe tocar o piano, mas também carrega com a gente, né? Isso é muito bonito, o que Raul faz, está sempre junto com a gente, em todo momento. Então, ele está como oficial do Unicef, né? Está fechando aí um ciclo, ele vai dar uma ajuda em outros lugares, ele vai estar com a gente até o dia 30 de junho, e a gente aproveita esse momento para agradecer muito, muito a Raul, e a gente tem a certeza plena para onde ele for, ele vai levar toda essa força que ele tem, toda essa disponibilidade para ajudar as crianças e adolescentes a ter seu direito garantido. É isso, gente, um abraço grande mesmo. Graça, posso voltar, Graça? Agora não, depois, Carla. Tá bom. A gente vai ficar, a equipe vai permanecer aqui para a gente fazer o debrief desse momento, foi muito rico, muito importante, mas vocês estão liberados, né, dos municípios técnicos aqui presentes, estão liberados para seguir a vida, seguir com as tarefas, com a labuta do dia. Você Tchau, permanece, gente. Raul, que a gente vai fazer um debriefzinho, viu? Certo. Obrigada, gente. Um abração. Era para botar o forrozinho aí para a gente não botou. Vai encerrar com o forrozinho. É mesmo. E eu gosto muito daquela música, Ô Vida Boa Aperreada, porque a gente vive essa vida boa, é aperreada, mas é boa.